A aula de hoje é sobre o Sistema Brasileiro de Proteção Social. Nós vamos ver alguns aspectos históricos e também características desse sistema. Lembrando que a proteção social como direito compõe um sistema e a proteção social como dinâmica social, como uma prática, ela é realizada por vários atores da sociedade, por várias dinâmicas sociais. Também a vizinhança, também igrejas, também organizações de voluntários e outras organizações sociais. A proteção social tem tanto uma dimensão política, faz parte da estrutura política, das políticas sociais, do sistema de proteção social público, como também é uma prática social. Faz parte das dinâmicas das relações sociais, das relações de pertencimento familiares e comunitárias. Mas, para a proteção social ter o sentido do direito, então, ela deve fazer parte das ações sociais públicas, estatais. Vejamos um conceito sobre isso. Proteção social no campo dos direitos são as ações públicas que têm como justificativa a dimensão social da cidadania e estão fundamentadas na legislação social. Portanto, os direitos sociais não são uma vontade ou uma interpretação. A relação da proteção social com os direitos sociais é dado pela legislação e pelo planejamento de políticas sociais. Este planejamento de políticas sociais e a inscrição de direitos em legislação social tem um marco no século XVIII. Não que não tenha ocorrido anteriormente, mas o marco é o século XVIII, até porque foi o século da Revolução Francesa e da consolidação da sociedade burguesa. Mas foi no século XX que houve a reformulação do chamado Estado de Direito para o Estado Social, o Estado de Direito Social ou Estado Democrático de Direito. Neste Estado, há a provisão pública de serviços sociais, de projetos sociais, de programas sociais. Mas isso não quer dizer que somente o Estado era o responsável ou é o responsável pela proteção social. Como vimos, existe uma dinâmica na sociedade de proteção aos membros da sociedade considerados com alguma desvantagem social ou em situação de vulnerabilidade e risco, ou mesmo em situação de violação ou de rebaixamento do seu status, da sua condição de cidadão. A proteção social realizada pelos membros da sociedade e por organizações da sociedade civil podem ser classificadas nos seguintes itens. A proteção a partir dos vínculos de pertencimento. Esse tipo de proteção é uma proteção tradicional. Existe hoje como existiu ao longo da história. É a proteção aos membros do grupo social considerados pertencentes àquele grupo, seja território, seja grupo familiar. Aquelas pessoas que são reconhecidas e consideradas como membros familiares, membros de tribos, membros de uma mesma sociedade. Um outro tipo de proteção social é acionada pelas comunidades profissionais. Isso foi bastante marcante no século XVI, século XVII, mas ainda hoje. Nós podemos lembrar corporações e sindicatos e mesmo conselhos profissionais. Essas corporações profissionais protegem e prestam serviços aos membros, aqueles que pertencem a essa profissão, que exerce legalmente ou então reconhecidamente pelos outros uma profissão comum. Um outro tipo de proteção recorrente na história é a proteção acionada pelas comunidades religiosas, principalmente na Idade Média, mas ainda hoje as igrejas, por exemplo, prestam serviços, auxílio aos membros da congregação religiosa ou mesmo às outras pessoas no sentido da benesse, no sentido da ajuda, da caridade. A despeito das organizações religiosas, das congregações religiosas terem um sentido nas ações sociais muito mais vinculadas à caridade, uma missão de acordo com o credo religioso, pode acontecer e acontece que pessoas e grupos religiosos prestam serviços, proteção social aos membros da comunidade com uma percepção e uma motivação para o resguardo, para as garantias de direitos. As organizações regionais e internacionais também
prestam auxílio, realizam serviços, elaboram e implementam programas e projetos sociais de ajuda humanitária e também de garantias e asseguramentos de direitos locais e planetários. Um exemplo de organizações internacionais atenta à proteção social é a própria ONU e os órgãos relacionados, como o Unicef, por exemplo. Na Idade Média, existiram algumas formas marcantes de proteção social, principalmente vinculadas ao pertencimento territorial, isto é, à terra, aos vínculos entre senhor e servo, especialmente, e à igreja. A proteção na Idade Média é realizada, portanto, em 3 aspectos: a proximidade dos membros entre si, a caridade da igreja e proteção realizada pelo poder político. No fim da Idade Média, o aumento do pauperismo, especialmente nas cidades, vinculado ao trabalho urbano, trouxe a necessidade e a reivindicação pela proteção social pública. Organização da proteção social pública. As condições que levaram a isso foram, por exemplo, a perda dos laços de pertencimento. Nas grandes cidades, os trabalhadores que moravam na cidade ou iam morar na cidade deixavam seus familiares no campo, na maioria das vezes. E esses laços de pertencimento comunitário, anteriormente no ambiente rural, eram perdidos no ambiente urbano, que as pessoas mal se conheciam ou tinham se conhecido recentemente. Uma outra condição que levou à reivindicação da maior responsabilidade pública estatal foi o aumento do pauperismo. Nas grandes cidades, sem a proteção dos laços de proximidade e pertencimento, a pobreza imperante requisitava outros tipos de proteção que não mais dos conhecidos, dos que tinham um vínculo desde o nascimento com as pessoas, as famílias, vizinhos, e o próprio senhor, na época da Idade Média, que tinha responsabilidade com os seus servos. Com o trabalho urbano, o contrato salarial de empregador e trabalho assalariado, já não havia mais vínculos de proteção daquele tipo. Isso fez com que a pobreza desassistida exigisse maior responsabilidade pública e estatal. Uma outra condição ainda é a existência de resistência e revoltas dos trabalhadores à sua condição de exploração e pobreza acentuada. As revoltas dos trabalhadores, os movimentos sociais dos trabalhadores, essas lutas, enfim, traziam uma exigência que a própria sociedade protegesse as condições de vida da classe trabalhadora, desse condições de reprodução a essa classe e também de algum tipo de prosperidade. Uma tradução dessas lutas foram os movimentos por direitos sociais e civis. No conjunto dos direitos civis e sociais, tem destaque os direitos trabalhistas, como o direito a redução da jornada de trabalho, ao ambiente salubre de trabalho, a salários compatíveis com a necessidade do trabalhador na cidade, na vida urbana, entre outros direitos trabalhistas que diziam respeito ao mundo do trabalho e à regulação do contrato de trabalho. O filme Os Miseráveis ilustra o pauperismo e a pobreza nas grandes cidades. Man, you've got any money? Spend some money. Why not? Because it's against the law to strike. The king has declared that everything is a crime. Writing is a crime. 2 weeks ago, the police destroyed L'Égalité, the workers' newspaper. They smashed the press. The man making a speech, he's the leader of the ABC Society. But that didn't satisfy the king. The largest and most dangerous of the student At a groups. students' meeting, a peaceful meeting. They want the king out. Soldiers broke it up and arrested. They two want of my suffrage friends. without limitation. I don't care what they want. Writing, talking. I want to know who they are. Speaking out is a crime. Marius Pontmercy Being poor is a crime. rents a room above the Café Musin. Being poor is the worst crime of all. And if you commit these crimes, you are condemned for life. Concentrate on him. Our government has no mercy, no pity, no forgiveness. And it has no work And there's for no us. work. And because there is no work, our children
Como vocês puderam ver nessa cena, o pauperismo, a pobreza, a exploração e a expropriação do trabalhador não foram aceitos sem resistência. Mesmo o abuso por parte do poder político foi objeto de lutas sociais. E essas lutas e movimentos é que trouxeram a concepção e a formatação de um Estado responsável socialmente. Entre 1920 e 1940, 3 grandes acontecimentos históricos provocaram a maior intervenção social do Estado, a maior responsabilidade do Estado perante a questão social. Um deles foi a Revolução Russa, Revolução Socialista. Esta revolução causou um certo temor nas sociedades capitalistas de que ela pudesse avançar ou influenciar movimentos sociais, provocando então mudanças no modo de produção e na ordem social. Para evitar isso, uma das propostas foram as políticas sociais. Políticas sociais vistas como um antídoto contra o avanço do princípio ou da perspectiva da proposta de sociedade socialista. O outro acontecimento histórico foi a queda da Bolsa de Valores de 1929. Essa queda da Bolsa, que mostrava a grande crise econômica do período, também demonstrava que o mercado não dava conta de organizar nem mesmo as relações econômicas, quanto mais as relações sociais e organizar a ordem social, isto é, organizar a sociedade e seus princípios e diretrizes para as relações sociais. Desta forma, foi aceito naquele período que o mercado deveria sofrer intervenção do Estado. O mercado que estaria submetido aos princípios e à função social do Estado. E, por último, temos as 2 grandes guerras mundiais do período. Após essas 2 grandes guerras, o que imperava era um cenário de destruição e a necessidade de reconstrução social, reconstrução da economia, reconstrução de proteções, famílias haviam sido desagregadas. A intervenção do Estado foi vista como necessária para a reconstrução das sociedades no pós-guerra. A partir desses 3 acontecimentos históricos, o estado de bem-estar social passa a ser formatado nas sociedades ocidentais, especialmente na Europa, norte da Europa, Escandinávia, e se espraia por outras regiões, inclusive o próprio Brasil. Entre 1940 e 1970, em quase todas as sociedades capitalistas, quase todas as sociedades ocidentais, há a formatação do estado de bem-estar social. Isso acontece em decorrência daqueles 3 acontecimentos históricos que nós relatávamos e também a partir de um ciclo de crescimento econômico, que trazia também maiores postos de trabalho. Esse estado de bem-estar social, apesar de ocorrer em quase todas as sociedades ocidentais, tem diferenças. Um estado de bem-estar social mais pujante, mais forte, encontra-se nos países escandinavos nesse período. Um estado de bem-estar social que dá um espaço maior ao mercado, às relações e à compra de serviços sociais, serviços de saúde, serviços de educação no mercado, por exemplo, encontra-se nos Estados Unidos e também, em certa medida, na Inglaterra. Um estado de bem-estar social mais residual, mais meritocrático, ligado à própria relação de trabalho formal, é o modelo do estado de bem-estar social brasileiro no período. De qualquer forma, seja numa sociedade ou noutra, o estado de bem-estar social significa a implementação de políticas sociais como educação, assistência social com transferência de renda, saúde, moradia de interesse social, segurança alimentar, trabalho entendido como um bem social que deve ser regulado, não só as relações, mas a abertura de postos de trabalho também. Em 1980, a mundialização financeira, que também acarreta perdas de postos de trabalho e uma certa crise fiscal, trazem um retrocesso na aceitação da intervenção social do Estado. Isto é, um retrocesso social, também econômico, dos setores econômicos, dos setores da sociedade civil, para a intervenção do Estado na questão social. Neste período, é hegemônica a ideologia neoliberal, isto é, a ideologia e as práticas que deslegitimam a intervenção social do Estado.
Inclusive, bancos como o BNDES no Brasil, o BID, que é um banco internacional, propõe às sociedades locais que, ao invés de intervenções públicas estatais, haja uma parceria com a sociedade civil. E mais que isso, ao invés de ênfase em políticas universais, seria dado ênfase a populações, a segmentos das populações mais carentes, mais empobrecidas. Apesar dessa onda neoliberalizante, que aliás já retrocedeu, não houve o desaparecimento do estado de bem-estar social. Ao contrário, o que aconteceu foi uma modificação desse estado de bem-estar social. Hoje, o sistema democrático de proteção social possui os seguintes princípios: é baseado nos direitos, tem a primazia do Estado e incentiva o fortalecimento do caráter público das organizações da sociedade civil. Vejamos como Maria do Carmo Brant Carvalho entende a relação entre Estado e parceiros na sociedade civil. A descentralização, a participação, o fortalecimento da sociedade civil pressionam por decisões negociadas, por políticas e programas controlados por fóruns públicos não estatais, por uma execução em parceria e, portanto, publicizada. No sistema de proteção social atual, a parceria com o Estado significa que a sociedade civil pode controlar e participar das ações do Estado sem, no entanto, se confundir com ações públicas estatais. Isto é, a garantia dos direitos, a primazia para programas, projetos, para as políticas sociais é do Estado. De forma que a sociedade civil é parceira não substituta, mas complementar às ações público-estatais. Sistema Brasileiro de Proteção Social. No Brasil, foi a Constituição de 1988 que imprimiu as principais mudanças no sistema de proteção social. Essas mudanças no Sistema Brasileiro de Proteção Social foram na direção da equidade, universalidade, provisão do Estado, complemento do setor privado, competências mútuas entre as esferas de governo, descentralização e participação social. Vejam, esses princípios trouxeram uma inflexão no estado de bem-estar social brasileiro. O modelo anteriormente meritocrático e residual, hoje tem uma maior amplitude. Isso não quer dizer que para a mudança do estado de bem-estar social brasileiro bastou a inscrição de novos princípios em lei. Aquele antigo modelo ainda permanece, tanto no desenho do Estado das políticas sociais, como também e principalmente na cultura política brasileira. Ainda há, por exemplo, a confusão entre políticas sociais, políticas de assistência social, políticas de proteção social mais ampla, saúde, educação, habitação, etc., como assistenciais, assistencialistas, como resíduos para a população mais empobrecida, ao invés de direitos de cidadania. Mas, mesmo assim, não há consenso sobre o significado dessas mudanças. Vamos ver agora um depoimento que discute justamente se as mudanças no sistema de proteção social no Brasil significaram uma fragilização ou uma democratização. O estado de bem-estar social, ele não representou um aspecto democrático da sociedade brasileira. Na verdade, ele foi mais um aspecto de formalização, nada efetivo. Então, com a Constituição de 88, o que nós vamos ter? A plena participação da população, mais do que do cidadão, que é só um elemento político, na administração dos atos governamentais. O povo participando efetivamente da administração da coisa pública, da res pública. Né? Então, o povo participando de várias maneiras, como através da eleição direta, do plebiscito, participando no colegiado dos órgãos, como órgãos da Seguridade Social, participando em ações públicas, em projetos de lei. Essas são algumas das atividades que o povo pode participar, mas bem maior do que... ou seja, do que no regime do Estado do Bem-Estar Social, que pretendia só dar alguma coisa, mas, na verdade, não deixava o povo participar.
vocês puderam observar. A democratização é o principal sentido. A democratização é o principal direcionamento. Mas existem ainda pontos, aspectos no sistema de proteção social que precisam avançar. Vamos discutir agora aqueles princípios um por um. Isto é, o que significa equidade e universalidade no sistema de proteção social brasileiro? Universalização dos direitos e, ao mesmo tempo, a atenção privilegiada para alguns segmentos e grupos sociais, como idosos, crianças e adolescentes, pessoas em situação de pobreza ou miserabilidade. Isso significa que, para haver equidade, esse sentido mais próximo à justiça social, as políticas, programas e projetos universais devem, ao mesmo tempo, privilegiar segmentos sociais, populações mais empobrecidas, grupos sociais mais vulneráveis, como crianças, idosos, populações que sofrem algum tipo de discriminação, como negros, mulheres, entre outros grupos sociais. Mantido o princípio da universalidade, a equidade é alcançada quando existe esse privilegiamento de segmentos. Isto acontece, isso pode ser necessário e é no Brasil quando o contexto é de profunda desigualdade social. Vamos entender melhor o princípio da provisão pública e complementaridade do setor privado. Políticas sociais de responsabilidade do Estado sob o controle participativo da sociedade civil, podendo ser implementadas de forma complementar pelas organizações do setor privado, especialmente ONGs. Isso quer dizer, compete ao Estado o planejamento e implementação de políticas sociais e programas e projetos decorrentes. No entanto, cabe à sociedade civil controlar e participar da implementação, inclusive do planejamento dessas políticas. Isso está previsto na própria legislação. Nas políticas de assistência social, de educação e saúde, por exemplo, conselhos gestores de políticas são obrigatórios e deliberativos. Além disso, existem mecanismos na própria legislação para estabelecer parceria entre Estado, empresas e principalmente ONGs. Vejamos agora o significado da descentralização e competência partilhada entre União, Estados e municípios. As políticas sociais são planejadas, controladas, financiadas e executadas de forma complementar e descentralizada entre as esferas de governo. A maioria das políticas sociais são planejadas e executadas de forma descentralizada. A União, os estados e os municípios brasileiros têm competências específicas, mas complementares para esse planejamento e para a execução da política social. Por exemplo, a política de saúde possui um plano nacional, um plano estadual e o plano municipal de saúde. Há também os conselhos nas 3 esferas de governo, o Conselho Nacional, o Estadual e o Municipal. Em cada um dos entes federados, incluindo o município, há a destinação de uma parte do orçamento para o financiamento dessa política. E a execução é realizada pelos estados e municípios de forma unificada pela União, isto é, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma organização similar da política de saúde encontra-se também nas políticas de educação, assistência social e criança e adolescente, por exemplo. Isto é, um plano, um conselho nacional, estadual e municipal. O orçamento e a execução compartilhada com competências específicas entre as esferas de governo é comum entre essas várias políticas sociais. Participação social. No sistema brasileiro de proteção social, a participação não é apenas esperada a partir da vontade ou da mobilização da sociedade. Existem, em cada política, instrumentos e mecanismos previstos de participação social. A participação social se dá por meio de movimentos sociais, projetos de iniciativa popular, audiência pública, participação no orçamento, referendos, plebiscito, conferências de políticas, fóruns e conselhos. Esse conjunto de princípios
fizeram com que o sistema brasileiro de proteção social, em comparação ao período anterior de 1988, avançasse. Mas esse sistema, por si mesmo, não consegue debelar, não consegue minimizar de grande forma, com grande impacto, a profunda desigualdade social brasileira. Para impactar positivamente essa desigualdade social persistente, essa profunda injustiça social no Brasil histórica, é necessário a conjugação entre política econômica e política social. Uma política econômica que tenha por fim o crescimento econômico, mas também a distribuição dos recursos econômicos da sociedade. Uma política social que tenha como objetivo principal a garantia dos direitos sociais e o acesso da população aos serviços públicos, às políticas e programas sociais. É essa conjugação que promove o desenvolvimento social equitativo, justo para toda a população. Em todos os contextos, mas principalmente no contexto social brasileiro, planejar políticas sociais, planejar projetos sociais não requer apenas conhecimento técnico. Diante desse contexto de injustiça e desigualdade, o planejamento de políticas e projetos sociais também requer um conhecimento dos princípios éticos, dos princípios, das diretrizes políticas e ideológicas que informam todo o sistema brasileiro de proteção social. Por isso, eu quero chamar a atenção mais uma vez sobre uma das diretrizes do sistema de proteção social. É a questão da universalidade e, ao mesmo tempo, da priorização do privilégio para alguns segmentos da sociedade. Parece um contrassenso como universalizar e, ao mesmo tempo, privilegiar segmentos da sociedade. Realmente são dois princípios antagônicos, são dois princípios logicamente excludentes. No entanto, na implementação de políticas sociais, é possível conjugar. E para o Brasil, eu diria mais, é importante conjugar. Diante da pobreza, diante da desigualdade de renda, uma das mais graves expressões da desigualdade social no Brasil, essa conjugação não é só desejável, ela é necessária. Essa conjugação significa o seguinte: é no interior de políticas sociais universais. Não é junto às políticas sociais universais, não é complementando políticas sociais universais. É no interior, dentro das políticas sociais universais, como da assistência social, como da educação, como da saúde, por exemplo, que haverão programas e projetos sociais que privilegiam segmentos sociais, que privilegiam grupos sociais específicos, principalmente aqueles grupos mais empobrecidos ou que sofrem discriminação pelo gênero ou pela etnia. Em síntese, planejamento de políticas sociais e projetos sociais e a sua execução é uma questão de escolha de prioridades. Para a aula de hoje, a dica é o filme Os Miseráveis, do diretor Billy August, da Sony Pictures. Esse filme retrata várias situações de pobreza, desigualdade e injustiça social. Justamente situações que são objeto do sistema de proteção social de um Estado.